E nesta quarta-feira, nós temos a honra de receber aqui no nosso Bom Dia Litoral, Dr. Maurício Vitor, que hoje está em Curitiba. Nós vamos conversando aqui pela internet, pelo Zoom, e com certeza nada vai atrapalhar todas as informações e também todas as dicas que o Dr. Maurício Vitor pode passar para a gente. Doutor, primeiramente, bom dia para o senhor. Muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Michel. Bom dia a toda a nossa equipe técnica. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Mais uma vez, Michel, um prazer estar aqui, podendo aí colaborar com os nossos telespectadores naquele ponto do seu direito enquanto consumidor. E olha só, doutor, a gente tem bastante coisa para conversar nessa quarta-feira. A gente separou aqui alguns, isso mesmo, no plural, alguns assuntos para a gente conversar com o Dr. Maurício Vitor nessa quarta-feira. Na semana passada, uma operação conjunta fechou unidades da empresa O Solucionador. Segundo o PROCON, eles induziam clientes a erro ao falar ali que se elas não pagassem parcelas de financiamento para ter negociações, então, com esses credores. Doutor, muita gente cai nesse tipo de golpe de empresas que falam, olha, você não precisa pagar a parcela do financiamento, que depois a gente consegue uma negociação, você vai pagar mais barato, você vai ganhar dinheiro, não vai precisar pagar tudo. Isso não existe, né, doutor? Pois é, Michel. É um assunto bastante polêmico, porque nós temos os dois lados aí nessa situação. Um lado, a existência, sim, de contratos leoninos que lesam os consumidores quando ocorre algum financiamento, mas a existência de empresas que não têm a seriedade para enfrentar o tema e generalizam situações que não existem. Vamos aos detalhes deste caso específico. Essa empresa, ela se colocou no mercado como uma empresa de revisão de contratos de financiamento. É possível, é uma atividade ilícita, existem de fato contratos que podem ser revistos. No entanto, o que pesa sobre essa empresa? Neste caso específico agora, os PROCONs de São José dos Pinhais, Curitiba e Foz do Iguaçu perceberam práticas ilícitas da empresa. Quais são? Essa que você citou, de orientar o consumidor a não pagar o financiamento, orientar o consumidor a esconder o bem e ocultar patrimônio para fazer uma negociação favorável, uma renegociação favorável quanto ao seu financiamento. Ora, para isso, Michel, não há necessidade de nenhuma empresa. Qualquer cidadão de má fé pode fazer isso numa renegociação. É uma estratégia? É uma estratégia. É uma forma de o credor imaginar que não vai receber o seu financiamento e renegociar para recebê-lo. Mas não é uma forma lícita. E, em razão disso, esses PROCONs, unidos à Delegacia do Consumidor, fizeram uma intervenção e fecharam, pelo menos temporariamente, 3 das lojas dessa empresa, em São José dos Pinhais, Curitiba e Foz do Iguaçu. Mas há um histórico, Michel. Essa empresa já sofreu uma ação por esses mesmos fatos em Toledo em 2021, em que o juiz local deu uma liminar considerando justamente isso, que não há impedimento da empresa se colocar no mercado para fazer negociações entre consumidores e financiadores quando os contratos estejam muito desfavoráveis aos consumidores. No entanto, a estratégia, exatamente essa, de orientar o consumidor a não pagar o débito e esconder, ocultar patrimônio e ocultar o bem financiado, é ilícita. Então, lá na época, em 2021, em Toledo, já tinha havido uma liminar favorável ao PROCON local, em que a empresa teve que fechar e se adequar para reabrir e voltar a atender. Há uma outra ação contra a mesma empresa, por isso que eu digo que o assunto é polêmico e envolve questões delicadas. Em 2022, a OAB propôs uma ação e obteve uma liminar para suspensão das atividades e adequação das atividades da empresa, no sentido de que a empresa fazia uma intermediação de serviços jurídicos no entendimento da OAB. Qual que é esse serviço?
é a captação de clientes por esse meio, né, dizendo da redução dos juros e readequação contratual, e, em razão disso, captar clientes com procurações para ações judiciais e depois cobrar dos clientes de forma não antecipada, né, não prevista anteriormente, ou seja, a captação ilícita de clientes. A empresa, nesta ação, se defendeu dizendo que ela não fazia o serviço jurídico, que era só um acessório, e também nesse processo houve uma liminar e a suspensão até que a empresa se adequasse. Enfim, Michel, fica claro aqui que nós estamos diante de um assunto polêmico, não existe milagre, né? A gente sempre fala para o nosso telespectador aqui, não existe milagre depois que você assinou um contrato, é preciso haver realmente uma nulidade evidente para que haja a anulação dele e a repactuação. Então, não acredite em história da carochinha. Não é verdade que todo e qualquer contrato pode sofrer uma revisão. E aí, nesse caso, tivemos essa atuação recente, Michel, que promoveu aí o fechamento para readequação de 3 das lojas dessa empresa que atua aí no Paraná e no Brasil com esse propósito. Inclusive, doutor, principalmente após pós-pandemia, né, onde infelizmente muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas realmente ficaram endividadas, esse tipo de ação, esse tipo de empresa acabou se tornando até mais comum. Tanto que eles usam, né, de uma forma maciça as redes sociais para fazer esse tipo de divulgação, falarem que pode revisar o contrato de financiamento, enfim. Então, o que o senhor explicou, esse tipo de serviço, ele não é ilegal. Porém, ao induzir o cliente a não pagar o financiamento, a ocultar bens, isso sim é ilegal, né, doutor? Perfeitamente, Michel. E você tocou num ponto importante aí, a utilização das redes sociais, ela acaba pegando o consumidor naquele momento em que ele está, né, buscando uma distração ou querendo tirar o estresse, está ali com a cabeça cheia e apresenta uma solução milagrosa. Muitas das vezes essa solução acaba sendo aderida pelo consumidor porque ele está realmente num momento de estresse. Só que soluções milagrosas não existem. E, como você frisa bem, o ilícito do negócio é que não pode permanecer. Então, assim, você consumidor, se for abordado por qualquer empresa desta natureza, desta prestação de serviço, e a orientação for pare de pagar as parcelas, oculte bens, oculte o bem financiado, você tenha claro que você está diante de uma atividade ilegal. Uma empresa que pretenda de fato ser séria e resolver um problema do consumidor, ela pode fazê-lo via negociação, primeiro administrativa, posteriormente até por uma ação judicial, mas jamais indicar que o inadimplemento, o não pagamento de qualquer débito possa ser a solução para o endividamento do consumidor. Não é, isso gerará consequências, gera juros, gera correção monetária, gera negativação e não traz a solução que o consumidor espera. Senão, pela forma como comentamos, né, por uma má-fé. E aí, a má-fé pode ser depois ainda ter consequências mais graves para o consumidor do que essas que citamos aqui, porque enseja muitas das vezes até um ilícito penal, portanto, sujeito a uma ação penal. Então, a gente aproveita também para passar o recado para você que está nos acompanhando aqui no Bom Dia Litoral, mas também mande essa parte do programa, mande o link aqui do nosso programa para outras pessoas, para que mais pessoas saibam, então, de toda essa situação. A gente sabe que muitas pessoas acabaram entrando na inadimplência pós-pandemia, por toda a situação financeira que o país passou e passa ainda, na verdade. Então, realmente é um assunto muito importante, então divulgue toda essa situação para mais pessoas ficarem ligadas, ficarem sabendo do que de fato está acontecendo. Doutor, então, para a gente resumir toda essa situação, sempre desconfie desse tipo de empresa. Entre em contato com um advogado, entre em contato com alguém que tenha experiência neste ramo, porque, como o senhor disse, né, não podemos acreditar no conto da carochinha. Exatamente. É importante você
pesquisar, e a gente às vezes cita aqui, né? Pesquise lá no portal do consumidor.gov.br, no portal do reclameaqui.com.br, nos portais dos PROCONs, a credibilidade das empresas. Esses portais disponibilizam acesso aos arquivos da empresa, as reclamações havidas, as soluções ou não soluções, as respostas ou não respostas, e você passa a ter uma ideia melhor para aderir a qualquer tipo de serviço. Além disso, sempre faça o filtro. Milagres não acontecem. Então, nesses casos em que a oferta for muito tentadora, também desconfie. Pode ser verdadeira, mas em regra, as muito tentadoras não são verdadeiras e levam o consumidor a erro. Mais um detalhe, Michel, eu recebi esta semana, da quarta-feira passada para esta, alguns informes no meu WhatsApp particular de telespectadores nossos que apontaram a existência de outro tipo de golpe, também tentador, né? Você recebe no teu WhatsApp, no teu SMS, uma mensagem de uma empresa que diz que tem um crédito ou tem uma cobrança em relação a você, que fornece um Pix para você clicar ali ou discar um 0800. Se você clicar, você corre o risco de abrir os segredos do seu computador, do seu celular, para um terceiro de má fé. Se você ligar no 0800, eles podem te induzir a erro também, dizendo para você desligar da rede do seu celular e ligar no Wi-Fi, que eles vão fazer uma varredura no seu celular. Isso tudo também é golpe. Então, atento ao nosso telespectador, a gente procura orientar aqui, eu, Michel, o Pierre, enfim, toda a nossa equipe, a você, consumidor, a não acreditar na primeira história que houve. Sempre tenha um pé atrás. Primeiro, desconfie, confira, para depois, então, aderir ou fazer qualquer serviço que lhe seja sugerido. É uma forma de prevenção e você evita danos aí, às vezes irreversíveis. Você já fez um Pix, você já fez uma entrega de recursos, já fez um pagamento, e depois para recuperar, quando você está diante da má-fé, pode ser muito difícil e levar você a um prejuízo irrecuperável. E assim os golpes vão acontecendo, os criminosos vão se atualizando, vão procurando maneiras diferentes de passar para trás a população, infelizmente. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente se encontra semana que vem aqui no nosso quadro. Eu é que agradeço, Michel, agradeço toda a equipe, agradeço aos nossos telespectadores pela participação, pela oportunidade que nos dão de auxiliar o próprio comportamento, né, do consumidor no mercado de consumo, e sempre alertamos aqui, fique atento, né? Fique atento, seja um consumidor consciente, seja um consumidor que tenha filtros no mercado de consumo para não cair em golpes e para sempre fazer boas aquisições. E é importante porque as aquisições são fruto do nosso trabalho e nós precisamos fazer bom uso dos nossos recursos. Um bom dia, uma boa quarta a todos. Isso aí, doutor. Bom dia também. Ótima quarta-feira para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado.